Como saber se Deus existe? De acordo com Wayne Grudem, ele começa com a pergunta: como sabemos que Deus existe? A resposta pode ser dada em duas partes. Primeira, todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. Segunda, cremos nas provas encontradas nas Escrituras e na natureza. Quanto à questão da intuição íntima, bem, todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é seu Criador. Paulo diz que mesmo os gentios descrentes tinham conhecimento, mesmo os gentios descrentes tinham conhecimento de Deus, mas não o honravam como Deus, nem lhe eram gratos. Romanos 1:21. Diz ele que os descrentes ímpios mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 1:25. E dando a entender que ativa ou obstinadamente rejeitaram alguma verdade sobre a existência e o caráter de Deus que já conheciam. Paulo diz que, abre aspas, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, fecha aspas, e acrescenta que isso acontece porque Deus lhes manifestou. Romanos 1:19. Então aqui a gente observa, de acordo com a palavra de Wayne Grudem, a questão, né, de que há dentro do coração humano uma inclinação para acreditar na existência de Deus. Pelo menos eu bato na tecla que a parte desconfortável de crer na existência de Deus tem muito a ver com a prestação de contas. Pensar que um dia, depois da morte, eu vou ter que dar conta de algumas decisões que eu tomei em vida é muito desagradável. Tanto que até algumas pessoas ditas ateias, elas vivem criticando Deus, né? Então eu sou do seguinte raciocínio: se Deus não existe, por que eu vou ficar esquentando cabeça com a existência dele? É a primeira coisa que eu pensaria. Mas, né, cada um no seu cada qual. E aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui, Paulo diz que, abre aspas, já falei. Todavia as Escrituras também reconhecem que algumas pessoas negam essa intuição íntima de Deus e chegam mesmo a negar a existência de Deus. Citando o texto, né, que o Fernando usou para mim na semana passada, é o insensato que diz no seu coração: não há Deus. Salmo 14, versículo 1 e Salmo 53, versículo 1. É o perverso que primeiro maldiz o Senhor e blasfema contra ele, e depois com orgulho repetidamente pondera que não há Deus. Salmo 10, versículos 3 e 4. Essas passagens indicam tanto que o pecado leva as pessoas a pensar irracionalmente e a negar a existência de Deus, quanto que só diz não há Deus quem não pensa racionalmente ou foi iludido. Então a gente tem duas situações aqui. A gente tem a questão de alguém que não quer que Deus exista, porque não quer prestar contas, uma situação desse tipo aqui, e também alguém que de alguma forma foi treinado, adestrado, né, para não crer em Deus. É como se de repente assim, você deduzir a existência de um ser maior fosse algo comum ao ser humano. Agora você ter certeza de que não existe um ser maior tem que ser algo aprendido, mais ou menos assim. E aí, continuando o nosso raciocínio, Paulo também reconhece que o pecado faz as pessoas negar seu conhecimento de Deus. Ele fala daqueles que detêm a verdade pela injustiça, Romanos 1,18, e afirma que os que agem assim são indesculpáveis pela negação de Deus, Romanos 1,20. Uma série de verbos na voz ativa indica que se trata de uma detenção, de uma supressão obstinada da verdade, Romanos 1,23,
Romanos 1:25, Romanos 1:28 e Romanos 1:32. Ou seja, é como algo do tipo: eu não quero que Deus exista, Deus não pode existir, Deus não tem que existir, Deus não existe. Ia falar alguma coisa? Sim, o senhor citou uma frase: o pecado faz as pessoas negarem a Deus. Eu não sei, como é que nós podemos encarar uma igreja praticante de pecado pregando a palavra de Deus? Bem, depende do que você fala de uma igreja praticante de pecado, porque, por exemplo, numa igreja, mesmo que todo mundo seja muito consagrado, né? Numa igreja que todo mundo seja muito consagrado, ainda assim, por exemplo, você pode não ter notícia de pecados sexuais, que é o que geralmente toca o terror, né? Mas quem garante que não há gente orgulhosa por não ter notícias de pecados sexuais naquela congregação? Quem garante que de repente o líder daquela igreja não se acha um top de um líder, porque na igreja dele não é a bagunça que é na igreja de outros colegas dele? Então, não sei se dá para perceber que assim, essa ideia, né, de que há pecado numa igreja é um negócio meio complicado, porque em todas elas há. A questão é como se lida com os pecados que existem nessa igreja. Por exemplo, vamos lá, vou pegar a minha época de Unijovem. Qual era a notícia? O extra, fulaninho engravidou. Essa era a questão. O que não faltava era pecado na igreja, mas o fulaninho engravidou que era o ó do borogodó, entendeu? Então, qual é a situação? Pensa comigo o seguinte, vamos lá, num caso como esse, raciocínio meu, que muitas vezes eu fiquei numa situação difícil, né, com alguns obreiros numa determinada igreja, porque eu era contra o desligamento de uma menina que tinha engravidado, né? Por quê? Na minha leitura bíblica, o desligamento ele é feito para aquele que não quer fazer parte da igreja. Ou seja, quer ver uma coisa? O irmãozinho ou a irmãzinha que assim chutou o pau da barraca, não quero saber de igreja, não quero saber de nada, eu vou sair por aí. Essa pessoa, a gente vai lá, e aí? Ela não quer. Aí tu vai dar mais ou menos 1 mês, 2 meses, vai com uma turma lá, e aí? Não quer. Aí mais 1 mês, 2 meses e tal, não sei o que, bate um papo com ela, não quer. Aí nessa brincadeira você leva o assunto para a igreja decidir se vai ou se não vai. Se ela mudar de ideia, beleza, se não, já sabe. Só que com essa pessoa às vezes fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no hall de membros, e fica todo mundo com pena de desligar essa pessoa. Aí a menina, né, até porque o bacuri não fica no bucho do cabra, fica no bucho dela. Aí acontece, a menina foi, pô, a barriga cresceu. A gente tem que resolver isso daí. A outra lá, que tomou Paranauê, Paraná, tá lá com aquele olhão, né, com medo de alguém falar assim, eu sei que vocês fizeram no verão passado, ela tá lá na dela. A mãe até fala assim, não anda com fulano de tal, hein, minha filha, pode deixar, mãe. Aí nesse caso, né, não, é claro que eu estou inventando, isso não acontece, gente. Então, nesse caso, né, por exemplo, em relação a isso, não nas igrejas do Brasil. Aí, nesse caso, por exemplo, observa bem, na minha compreensão, essa daqui, só pelo fato de ela ter caído numa situação que as outras não caem, eu já deduzo menos experiência, menos bagagem, menos habilidade, coisas do tipo. Mas ainda assim, se ela chega no gabinete pastoral antes da barriga crescer, não apressa casamento nem nada, melhor ainda, se o cara é sujeito homem, vai junto com ela no gabinete, entende? Vão lá conversar, trocar uma ideia, aquele negócio todinho, beleza. Vamos aplicar algum tipo de disciplina? Vamos. Toca e canta? Pô, gente, ó, fica complicado, porque, pô, entende? A situação é essa. E assim, não é nem com prazer não, porque tem gente que é sádica, né? Não é com prazer não, meu irmão, olha só, raciocina comigo. Se vocês estão numa situação dessa e tudo e tal, e aí, quando vier qualquer comentário, eu sou o primeiro a dizer, eu já sei, já oramos juntos, eu estou acompanhando,
É claro, tem gente que escutando se bobear vai dizer que eu sou porta larga, tá dando para entender? Só que não é, por quê? Porque gravidez é bênção, pecado é fornicação, não é a gravidez. E o que a igreja faz? A igreja pune gravidez, a igreja não pune fornicação, porque se a igreja punisse fornicação, qual era a situação? Casal pisou na bola, é disciplinado, sem gravidez. Tá dando para entender? Ou seja, barriga não cresceu, criança não nasceu, mas disciplina neles. Agora, o que acontece? O bicho tá pegando, todo mundo quieto. A barriga cresceu, agora, ó, perdeu o playboy. Então é um tipo de situação, é onde eu quero chegar. Entende? Aí é que tá a questão. Entende? Então, ô Fernando, eu entendo que é o seguinte: pecado na igreja, até a gente ir para o céu, sempre vai acontecer. A questão é como a gente trata o pecado. É como, por exemplo, vai ter gente que vai dizer que eu sou homofóbico, ou a igreja é homofóbica, ou a Bíblia é homofóbica e tudo tal. Só que é o seguinte, com exceção das igrejas chamadas inclusivas, todas as outras igrejas entendem que a prática homossexual é pecado. Só que as igrejas não falam que apenas a prática homossexual é pecado. As igrejas condenam o adultério, as igrejas condenam um casalzinho de namorado que transa antes do casamento hétero, as igrejas condenam fofoca, as igrejas condenam mentira. As igrejas não condenam apenas a prática homossexual, elas condenam gato de luz, gato de água, gato de internet. Então não é uma pregação exclusivamente contra homem com homem, mulher com mulher. Não é isso que a igreja faz. A igreja prega contra um monte de coisa. A diferença é que alguns se ressentem disso daí e começa que é ódio, é isso, é aquilo outro, tal. E como os crentes são todos desunidos, né? Então a gente não se posiciona, né? Olha, nós cremos assim. Não, pelo contrário, os crentes se desunem, né? É isso mesmo. Então, o que acontece? O problema não é que essas coisas aconteçam, porque acontece. E detalhe, eu não tenho muita preocupação, né? Às vezes com aquele rapazinho, né? Que gesticula na coreografia. Não, porque às vezes aquele cara tá catando as garotas da igreja. Eu tenho preocupação às vezes com os camaradas que vivem criticando direto, todo dia fala de boiolagem, todo dia. Abre a Bíblia, boiolagem. Eu tenho preocupação com esses caras. Aí acontece, aí fica naquele negócio, né? Entende? É isso aí, mano. Aí, por exemplo, eu tenho preocupação com isso. E aí, nesse caso, observa bem. Por exemplo, cara, rolou um negócio, cara, você sabe que não dá pra gente caminhar desse jeito aqui. Igreja homofóbica? Não, tem igreja que concorda com essa prática. Vai pra lá, meu Deus do céu. Tem igreja, por exemplo, que não concorda que as mulheres cortem o cabelo. Você não é obrigado a ficar lá. Vai para uma outra que concorda. Ou seja, você não entrou no mérito, né, de homofobia, de ódio, de nada. Cara, olha só, você homem, quer viver com homem? Vai para uma igreja onde o homem vive com homem. O problema é seu lá. Agora é o seguinte, aqui a gente entende que isso é pecado. Você quer ficar catando as garotinhas da igreja? Vai para uma igreja onde o pessoal olha para isso numa boa. Agora, qual é a situação? A pessoa, ela quer, né, agir do jeito que ela quer na igreja, como se a igreja fosse a extensão da casa dela. Aí é que é o problema sério, entende? Oi? E o assunto é a existência de Deus. Não estão condenando o pecado do homossexualismo, que acontece hoje nas igrejas, que as pessoas estão condenando o homossexual. O pecador. Entendeu? E não é assim. Aham. Ele ama tanto o homossexual como ama a mim, a você. Exatamente. Não tem só o pecado do homossexual, gente. Parece que só tem a Bíblia, só vai viver quem é gay. E se você pegar 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, você vê que é uma lista ali. Imoral, trambiqueiro, tem um monte de gente lá. Mas a pessoa só vê o gay. Então, detalhe, não vou muito longe. Não é só uma questão do homossexual, não.
A maioria da tendência das pessoas é pregar contra o pecador, e geralmente um pecado que o pregador não pratica, né? Ou ele é muito hipócrita, pratica e condena os outros. Isso acontece. Mas, por exemplo, qual é a situação? Imagina, né? Vamos lá. Fernando, ele está lutando, né, contra o vício com pornografia. Aí eu chego na maior tranquilidade, porque tem membro aqui nessa igreja, tudo safado, e eu sei que ele, entende? Porque, não, olha só, a questão é a seguinte, por exemplo, se ele me procurou, é porque ele pediu ajuda. Isso. Você com essa sua atitude, você joga aqui no fundo. Entende como é que é o negócio? Aí, qual é a situação? Ele tem esse problema, e o meu é o quê? O meu é ser fofoqueiro. Então, assim como eu estou precisando ser tratado, ele também está. Então, qual é o caminho? Eu o ajudo a vencer e ele me ajuda a vencer. Só que qual é o problema da gente? Muita máscara e pouca misericórdia. Todo mundo deve, mas só fala da conta do Abreu, entendeu? Então, é um tipo de situação que, assim, eu não sei se você vai perceber que, assim, pecado, toda a igreja tem. A questão é como cada uma trata. Algumas vão até dizer que os crentes hoje não têm pecado. Jesus levou o nosso pecado. Estou falando sério, já escutei isso. Então, tem igreja que prega uns negócios desses. Ou pregava, não sei. Mas eu escutei uns negócios desses já. Mas aí, nesse caso, né, a respeito do que a gente estava falando aqui, é que muitas vezes a pessoa, ela não quer que Deus exista, porque a consciência de que Deus existe significa que ele vai pedir contas. A consciência de que Deus existe significa exatamente. Então, por exemplo, a ideia de que Deus existe transmite um pensamento de que há um regulador da consciência. Há alguém que, olha, isso aí não está certo não, isso aí não tá legal não. Agora, se Deus não existe, é culpa da minha cabeça, é herança da minha formação, é a cultura judaico-cristã, é a voz do meu falecido pai na minha cabeça, é porque eu era religioso quando eu era criança, então eu vou fazer terapia para me livrar dessas culpas e eu continuo vivendo do jeito que eu vivo, porque o meu problema não é o meu problema é a culpa. Então é muito bom você não ter a ideia de que Deus existe, porque se você pensar que Deus existe, aquilo te machuca, aquilo incomoda. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Outro dia eu já vi gente criticando aquela música infantil, cuidado boquinha com o que fala, entende? Cuidado olhinho no que vê, por quê? Passa a ideia de um Deus punitivo. Então Deus tem que ser light, uma coisa mais ou menos assim. Um Deus que vai cobrar, não, esse negócio não. Então é mais ou menos assim. E aí, né, voltando para cá, na vida do cristão, essa íntima consciência de Deus se torna mais forte e mais distinta. A gente crente, obviamente, começamos a conhecer a Deus como nosso amoroso Pai Celeste. Romanos 8, versículo 15. O Espírito Santo nos dá testemunho de que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. E passamos a conhecer um Jesus Cristo vivo no nosso coração. Efésios capítulo 3, versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 8 e versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 27, João capítulo 14, versículo 23. A intensidade dessa consciência num cristão é tal que, mesmo sem jamais termos visto o nosso Senhor Jesus Cristo, de fato o amamos, como está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Então, por exemplo, antes havia apenas uma intuição. Agora eu não lembro qual é a parte, mas no livro de Rubem Alves, O que é Religião, ele chega a dizer que se você pegar uma tribo no lugar mais remoto, do lugar mais antigo, você vai ver que é natural que diante de um raio, aquele nativo, ele construa um altar. Aquela ideia de que alguém maior do que ele fez alguma coisa e ele quer aplacar a ira desse ser. Ele quer oferecer alguma coisa, como se assim, o que eu estou fazendo que está desagradando esse alguém maior? Ou seja,
é meio que como se fosse do ser humano essa inclinação de que há algo maior do que eu. Tanto que para você não pensar assim, você tem que ser doutrinado, você tem que estudar sobre isso, você tem que pensar. É claro, deve ter uma pessoa ou outra que não acredita na ideia de alguém maior, isso pode acontecer, mas na maioria das vezes, se você observar, é alguém que assim, numa aula, entende? Geralmente, ou biologia, história, filosofia, sociologia, alguma coisa mais ou menos assim, o cara vai ter contato com Freud, Darwin, Nietzsche, alguma coisa do tipo, Marx, e assim, vai chegar um momento que ele vai começar a desconstruir a ideia que ele tinha de religiosidade. Que obviamente, quando a gente pegou aquela obra de Alessandro Rocha, né, a luz da filosofia da religião, que, por exemplo, eles propuseram o fim da religião, digamos assim, o fim da metafísica, coisas do tipo e tudo tal. Só que, por exemplo, eles morreram, a religião está mais viva do que nunca aí. Pode não estar como era na era medieval, pode não estar, né, como na época do iluminismo, pode não estar como na Idade Antiga, mas ela está aí. Pode não ser aquela religião denominacionalista como no século passado, mas ela está aí. As pessoas estão aí, crendo em tudo quanto é coisa, né? Então, seja em Deus, no Rei Leão, seja no que for, mas o povo está acreditando em tudo quanto é coisa. Então a gente percebe que assim, Deus não está morto não. Né? Pode até não ser o Deus da Bíblia, pode até não ser o Deus cristão, mas de alguma forma no imaginário das pessoas elas continuam acreditando no sobrenatural, né? Então a gente, por exemplo, vai perceber que isso é do ser humano. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança, ou o homem tem algo dentro dele que o faz procurar por Deus. Há uma necessidade de sentido. Esse homem em procura de si mesmo, né, em procura da autotranscendência, ele quer algo maior do que apenas comer, beber, dormir, transar e fazer cocô. Então assim, há algo mais do que isso na nossa vida, né? Oi. Eu acho legal assim, a palavra de Deus sempre foi tão perseguida, né, principalmente pelos ateus. E Deus é tão maravilhoso que a ciência está comprovando cada vez mais que a Bíblia ela é real. O que está escrito aqui realmente aconteceu, realmente tem sido encontrado várias coisas que está aqui. Uma das questões são as provas arqueológicas, algo para a gente pensar, né? Assim, porque se o texto sagrado é ficção por ficção, por que acerta algumas questões de dados históricos? Tá dando para entender? Né? É uma coisa para a gente pensar. E uma outra situação, o poder da prece. Né? As pessoas que têm fé no leito de morte, a reação delas é diferente daquelas que não têm. Entende? Então a questão do efeito de uma vida de oração num organismo enfermo ser diferente, né, do mesmo organismo enfermo sem uma vida de oração. Então existem coisas que assim pesquisadores levantaram. Então, naquele caso, você quer dizer que isso é invenção da cabeça humana? Beleza. Opa, vou aceitar uma, obrigado, tá? E aí, assim, você quer pegar aquela ideia, né, Ué, e ela? Não, então tá bom, obrigado, tá? E aí, por exemplo, vamos pensar, caramba, é invenção humana ou faz parte do humano, né, essa necessidade do divino? E então, é por causa dessa necessidade que a gente criou Deus. Ou nós fomos criados com essa necessidade, assim como a gente tem necessidade fisiológica, necessidade de pertencimento, necessidade de segurança. Será, né, que a gente também não foi criado com essa necessidade? Então é uma questão da gente pensar. A gente vai pro... Tá dando para entender? E detalhe, gente... No nosso meio mesmo, assim, no caso pentecostal, né? Tem muito crente que ele vai para a igreja e não vai para ouvir a palavra, não. Ele vai querer ouvir revelação, profecia, entendeu? Ele quer ter uma sensação de algo. Exatamente. Aí eu pergunto:
Quem colocou isso no homem? Você percebe que as pessoas elas têm que lutar para não acreditar, inclusive em crendice, né? É aquela questão do chinelo virado, um punhado de cabelo perto de uma bananeira. Ou seja, você vê que assim, as pessoas elas têm uma inclinação para o místico. Então você percebe que é preciso às vezes ter luta para a pessoa combater essa inclinação. Então é algo para a gente pensar com humildade e dizer o seguinte: a gente que está inventando mesmo essas coisas, será que não existem razões que a razão desconhece? Então a gente fecha aqui a questão de intuição para a gente falar sobre evidências da existência de Deus nas escrituras e na natureza, beleza? Certo?